Bem, o assunto agora é o golpe do fundão. É, na semana passada foi sacramentado esse golpe do fundão, como nós chamamos aqui no Antagonista, dentro da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que é uma lei que estabelece ali as orientações para o uso dos orçamentos do ano seguinte, e que nessa lei foi incluída, então, um aumento em quase 3 vezes do valor do fundo público destinado a abastecer campanhas políticas. Vai pular de 2 bilhões para algo em torno de 5,7 bilhões. É, obviamente, uma aberração esse valor, ainda mais no momento que a gente está vivendo no Brasil. Muitos bolsonaristas vieram a público dizer que votaram a favor da LDO, mas são contra esse aumento do fundo eleitoral. Ocorre que o que se fala nos bastidores da Câmara, primeiro isso nos bastidores, depois a gente traz os fatos mais concretos ainda, mas os bastidores sempre são importantes para a gente entender a política. Se falava desde a semana passada que todos na Câmara sabiam que a votação do texto principal da LDO seria uma votação nominal, quando os deputados deixam ali a sua digital, cada um diz como votou, e que a votação do destaque apresentado pelo Partido Novo, que era uma votação à parte para se tentar retirar o golpe do fundão da LDO, seria uma votação simbólica, quando os deputados não deixam ali a sua digital, não fica computado no sistema o voto de cada parlamentar. Portanto, quem votou a favor da LDO, na prática, como nós dissemos desde a semana passada, acabou votando junto o pacote completo no texto principal, que incluía o aumento do fundão. Isso não pegou ninguém de surpresa, porque esse assunto estava sendo gerido ali, estava em gestação nos bastidores do Congresso já há algumas semanas, com a anuência de praticamente todas as lideranças partidárias, inclusive as lideranças do governo de Jair Bolsonaro. É claro que, mais uma vez, Jair Bolsonaro vai fazer aquele mistério e vai dizer que existe a possibilidade de se vetar o fundo, da mesma forma que ele fez entre 2019 e 2020 e acabou sancionando o fundo público para abastecimento das campanhas eleitorais. No início da manhã de hoje ainda, eu trouxe com exclusividade uma informação que é um furo de reportagem, como a gente costuma dizer no jornalismo, o Freitas pode colocar na tela, por gentileza, de que os deputados do PSL foram sim alertados de que o texto principal da LDO continha ali o golpe do fundão. Eu recebi uma nota técnica elaborada pelos assessores do PSL, assessores parlamentares, e que foi entregue a cada um dos 54 deputados que compõem a bancada do PSL. Tem lá um trecho que foi inclusive grifado em vermelho nessa nota técnica, que trata justamente do alerta. O relator acrescentou algumas mudanças pontuais que não alteram a essência da proposta, à exceção da ampliação dos recursos destinados ao fundo eleitoral, saindo de cerca de 2 bilhões para 6 bilhões. Os deputados do PSL, a não ser que eles não leram a nota técnica, a não ser que eles foram para a votação sem terem sido preparados devidamente, mas essa nota chegou para cada um dos senhores e senhoras deputados do PSL, está aí a nota técnica completa que a gente teve acesso em primeira mão e divulgou ainda na manhã de hoje no site de O Antagonista. Inclusive, nesse alerta que é feito pelos assessores técnicos aí do PSL, eles colocam a possibilidade de esse golpe do fundão, se sacramentado, que foi o que acabou ocorrendo, prejudicar e inviabilizar o voto impresso, porque, segundo essa nota técnica do PSL, seria retirado o dinheiro da Justiça Eleitoral. Mas, ao que tudo indica, há um erro aí também de conceito, para você ver como as coisas não andam muito organizadas no PSL, que abriga boa parte da bancada bolsonarista na Câmara, porque o fundo eleitoral, o que se diz e que foi aprovado, é que será um valor correspondente a 25% da soma das dotações para a Justiça Eleitoral, ou seja, 25% do orçamento da Justiça Eleitoral no exercício de 2021 e também no exercício de 2022, do ano que vem.
mas não diz que o dinheiro vai sair da Justiça Eleitoral. Tem uma confusão aí também conceitual. Agora, Jair Bolsonaro, como eu disse, fará mistério e vai ficar com essa história de que vai vetar, de que não vai vetar, e a culpa não é dele, a culpa não é do governo Bolsonaro, a culpa não é das lideranças do governo, a culpa nunca é dele, ele sempre gosta de terceirizar tudo, ele tem uma dificuldade incrível da personalidade do presidente da República de puxar para si, de assumir responsabilidades, de bancar, de bater no peito, de dizer, olha, eu fiz isso e eu sou isso, e assumo as consequências. Ele não consegue fazer isso. É claro que ele resolveu atacar alguém, nesse caso, o presidente da sessão do Congresso, que votou a LDO na semana passada, que foi o vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos. Vamos ver o que Bolsonaro disse sobre ele. Do Marcelo Ramos, e quem está atacando parlamentares que votou o fundão, isso não é verdade. Teve a votação da LDO que interessava para o governo. Então, num projeto enorme, alguém botou lá dentro essa casca de banana, essa jabuticaba. Agora o parlamento descobriu, foi tentado destacar para que a votação fosse nominal para essa questão, e o presidente Marcelo Ramos, do Amazonas, pelo amor de Deus, o estado do Amazonas tem um parlamentar como esse, pelo amor de Deus, o estado do Amazonas, né? Ele atropelou, ignorou, passou por cima e não botou em votação o destaque. Obrigado aos parlamentares que votaram a LDO, todos eles estão sendo acusados injustamente de ter votado esse fundão. E eu sigo, né, a minha consciência, sigo a economia, e a gente vai buscar dar um bom final para isso tudo. Afinal de contas, eu já antecipo, 6 bilhões para fundo eleitoral, pelo amor de Deus, 6 bilhões na mão do Tarcísio, ele recapearia grande parte da malha rodoviária no Brasil. Vamos ouvir mais um pouquinho de Bolsonaro em outro momento, também atribuindo culpas ao invés de assumir e admitir logo que o seu governo, por meio das suas lideranças, negociou sim o aumento do fundo eleitoral. Jair Bolsonaro. E você vê como é que a mídia trabalha, né? Que covardia da mídia. Nós aprovamos a LDO ano passado. Tem que aprovar a LDO para a gente poder dar prosseguimento no orçamento. No meio da LDO, o relator botou lá os 6 milhões, quase 6 bi, né? Para o fundo partidário. Primeiro que eu, mesmo hospitalizado, eu apanho. Agora, covardia de grande parte da mídia. Pega o nome dos deputados que votaram, a LDO. Olha, eles votaram para aumentar o fundão. Agora o PT votou contra a LDO. Porque o PT quer inviabilizar o governo. Agora os petistas, né, que trabalham, não é contra o governo, contra o Brasil, são poupados. E quem votou LDO, agora teve um destaque para votar em separado 6 bilhões. O presidente da Câmara, o presidente em exercício, lá de Manaus, é que o nome do cara? Marcelo Ramos. Tá tão insignificante que eu esqueci o nome dele aqui. Marcelo Ramos. Atropelou o regimento, não deixou votar. Não deixou votar. Agora cai para mim, né? Sancionar ou vetar. Tenho 15 dias úteis para decidir. Vamos dar Coitadinho de Jair Bolsonaro, né? Sempre vítima de tudo. Coitadinho. O Marcelo Ramos rebateu Jair Bolsonaro. É claro que a votação foi uma tratorada, foi a toque de caixa. Isso não foi pensado de um dia para o outro, não. Isso foi planejado e acordado durante semanas, como nós noticiamos aqui no Antagonista desde a semana passada. Não havia ninguém no Congresso Nacional que não sabia que o aumento do fundão em até 3 vezes estava incluído na LDO. Por isso que muitos deputados acabaram votando, muitos, mas não suficiente, acabaram votando contra a LDO, mesmo correndo o risco de inviabilizar o orçamento, mesmo correndo o risco de travar o recesso parlamentar, porque os congressistas, deputados e senadores, só podem entrar de recesso após a aprovação da LDO. Mas muitos disseram, opa, pera lá, eu não vou fazer isso.
É o que a gente está noticiando aí desde quinta passada também, as opiniões e os comentários de por que alguns deputados votaram contra o texto principal da LDO, e todos eles dizem porque estava claro que a votação do destaque do novo seria uma votação simbólica e tratorada, então a única forma de se tentar brecar o golpe do fundão era tentando derrubar o texto principal da LDO para provocar um novo acordo. Mas sabe por que isso não aconteceu, minha gente? Porque o acordo já estava feito. Hoje eu passei o dia ouvindo lideranças partidárias, todos pedindo reserva para não se expor. Mas todos disseram, Diego, todo mundo participou, as lideranças do governo, todo mundo sabe. Essa nota técnica que a gente trouxe comprova que os deputados do PSL foram alertados. A gente tem também, pode colocar no ar aí, por favor, Freitas, essa nota. Alguém ainda vai sustentar que foi pego de surpresa com o golpe do fundão? Durante a votação do texto principal da LDO, o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, chegou a dizer, olha, o Novo estava orientando o voto, lamentavelmente, contra o texto principal da LDO, porque está claro aqui que essa vai ser a única votação nominal de hoje. A votação do destaque vai ser simbólica, vai ser tratorada. Esse foi o acordo. Esse foi o acordo. Essa confusão foi proposital. Enquanto a gente está aqui, preocupado com pandemia, preocupado com o país, esse povo está trabalhando nos bastidores. De manhã, de tarde, de noite e de madrugada. É estratégia, é manobra. Agora, não tem ninguém vítima aí, senhor presidente Jair Bolsonaro. A sua bancada não foi vítima de coisa alguma. A sua bancada sabia do que estava sendo feito também nos bastidores, porque as lideranças partidárias acordaram isso em colégio de líderes, porque tinham que entrar logo em recesso. Repito, sem LDO não tem recesso parlamentar. Aí eu fiz algumas perguntas ao deputado Vitor Hugo, que é o líder do PSL, ele me respondeu agora há pouco, eu atualizei a nota, mas cheio de incongruências o texto com as respostas do deputado Vitor Hugo. Acabando o programa hoje, no mais tardar amanhã pela manhã, eu avanço nesse detalhamento das incongruências das falas e dos argumentos usados pela bancada bolsonarista. Mas o principal eu já adianto aqui para vocês. O Vitor Hugo diz que o PSL se manifestou a favor do destaque do Novo, que tentou sem sucesso retirar o golpe do fundão da LDO. Ora. O PSL só se manifestou após a votação simbólica ter sido encerrada e o golpe do fundão ter sido sacramentado. Durante a votação do destaque do Novo, somente Novo, PSOL, Partido Verde, Podemos e Cidadania se manifestaram a favor do destaque. Depois, quando já era tarde demais, o PSL quis marcar posição. Perguntei também ao deputado Vitor Hugo por que não foi da bancada do PSL a iniciativa de tentar destacar esse trecho e derrubar a parte, o fundão da LDO, e acabou sendo pelo Partido Novo. Por que não o governo Bolsonaro não fez isso? O deputado alegou que é porque ele já tinha apresentado outros 3 destaques que, segundo ele, não foram nem aceitos por erros formais e administrativos pela mesa do Congresso. E aí, como o Novo já tinha esse destaque, segundo o Vitor Hugo, não era necessário fazer o destaque. Também perguntei por que o deputado Vitor Hugo, que lidera a maior bancada junto com o Partido dos Trabalhadores da Câmara, com 54 deputados, não pediu a votação nominal do destaque do Novo na hora. Era só levantar a mão, conseguir ali rapidamente o apoio. São 54 deputados do PSL. Essa resposta não veio. Vou continuar cobrando o Vitor Hugo. Tudo isso para dizer o seguinte, ora, repito, nada acontece da noite para o dia no estalar de dedos dentro do Congresso Nacional, não. Quiçá um aumento de 3 vezes, praticamente, envolvendo 6 bilhões de reais para campanhas políticas. Isso, insisto, foi acordado e planejado.
Quem não estava sabendo está muito desinformado dentro do Congresso Nacional e, permitam-me dizer, não está exercendo as suas atividades parlamentares da maneira mais desejada. Esse assunto a gente vai continuar batendo, porque é claro, como o Bolsonaro aí nos lembrou, ele tem 15 dias para sancionar ou vetar. Repito, entre 2019 e 2020, para as eleições municipais, foi essa mesma lenga-lenga. João Amoedo nos lembrou agora há pouco que o Flávio Bolsonaro havia dito à época que se enganou, votou por engano. Agora, semana passada, Flávio Bolsonaro votou novamente a favor da LDO, sendo que no Senado Federal nem destaque teve, ou seja, quem votou a favor da LDO votou sabendo que o texto principal incluía o golpe do fundão. Eduardo Bolsonaro também votou a favor da LDO. Depois todo mundo foi correr para registrar voto no sistema, para mostrar para o eleitor que eu sou contra o golpe do fundão. Foi uma armadilha? Foi uma manobra? Foi uma tratorada da Câmara? Mas não foi feito da cabeça do Marcelo Ramos, não. Sozinho, não. Foi feito com acordo de quase a totalidade das lideranças partidárias, incluindo a liderança do governo de Jair Bolsonaro.